Olá, meus queridos e queridas estudantes. Vamos para mais uma aula? Hoje temos lesão celular. Bora? Na aula de hoje, nós vamos estudar as formas de lesão celular, as alterações morfológicas e também funcionais. Lembrando mais uma vez, a gente sempre vai precisar trabalhar com esse conceito de saúde, tá? Então lembrem-se sempre, estado de adaptação do organismo ao ambiente físico, psíquico ou social, de modo que aquele indivíduo esteja bem, ele se sinta bem, e não apresente sinais ou alterações orgânicas evidentes, beleza? Saúde, galera. Tchim, tchim. E aí, a gente vai sempre comparar com o processo de doença, né? Aquele estado de falta de adaptação do organismo ao ambiente físico, psíquico ou social, de modo que o indivíduo se sinta mal, apresente sintomas ou apresente sinais. E aí, as alterações orgânicas evidentes, tá ok? Então, no processo de formação da doença, o que a gente vai observar? É sempre esse sentido, né? Doença, a lesão, as alterações do metabolismo e o que acontece com a parte da célula afetada. Então, numa determinada doença, a gente vai observar determinadas lesões que são acometidas aí por alterações no metabolismo. E aí, essa alteração no metabolismo vai ocorrer em uma determinada parte da célula que foi afetada, tá? Então, a lesão celular é um processo patológico de acordo com um conjunto de alterações morfológicas, moleculares ou funcionais que surgem após uma determinada agressão, tá? E aí sempre naqueles processos que a gente já falou. Etiologia é a causa, patogênio, os mecanismos, anatomia patológica são as lesões visualizáveis, ou por microscópio ou de forma macroscópica. A fisiopatologia são as alterações funcionais daquele tecido. E a propedêutica aí vai ser a partir dos sinais e sintomas apresentados, que vai levar a gente a um diagnóstico e a um tratamento. Qual é a dinâmica dessa lesão? Começa, evolui, cura ou vai para a cronicidade. E isso a gente observa na formação dos processos patológicos, que é o que a gente vai estudar, tá ok? Então a gente tem uma célula normal. Essa célula normal sofre um processo de agressão. Durante esse processo de agressão, essa célula vai tentar se defender, ou ela vai se adaptar, como a gente já viu na aula passada, com os processos de alteração no volume celular, no número de células, ou na alteração do formato dessa célula, ou na junção de ambos, né? Tanto no aumento da alteração morfológica da célula, quanto também na diferenciação dessa célula. E outro processo observado é a lesão, que é o que a gente vai observar e estudar hoje, tá? Na lesão celular, pode ser do tipo reversível, acometendo aí de forma subletal e permite uma recuperação. Ou lesões irreversíveis, que essas sim são letais, ocasionam a morte da célula. Mais uma vez, nossa célula, em processo de homeostasia, está em equilíbrio. Sofreu um processo de estresse, ela se adapta. Se adapta por aqueles processos que estudamos. Hipoplasia, hiperplasia, hipotrofia, hipertrofia, metaplasia ou displasia. Tá ok? Agora, quando essa célula sofre aí estímulos que são mais fortes, mais nocivos, vão acarretar numa lesão celular. Essa lesão celular ela pode ser leve e transitória e aí formar uma lesão reversível. Nessa lesão reversível, a gente observa sempre como secundária uma alteração bioquímica, que resulta no acúmulo de substâncias dentro da célula. A célula pode ser corrigida, tratada e aí voltar ao seu normal. No entanto, se essa lesão celular for muito intensa e progressiva, leva essa célula a uma lesão irreversível. E aí vai ser disparado o processo de necrose ou então de apoptose, levando à morte daquela célula. Nas lesões irreversíveis, acontecem caso o estímulo agressor seja mais prolongado ou mais intenso. Essa lesão celular irreversível culmina sempre na morte daquela célula. Degenerações. As degenerações são lesões reversíveis
decorrentes de alterações que resultam em acúmulo de substâncias dentro do interior da célula. Geralmente, essas degenerações são processos reversíveis quando o estímulo cessa, mas em algumas situações podem evoluir para a morte celular. Então, mais uma vez, um processo reversível, ele é subletal, passa por processos adaptativos, aquela célula pode se adaptar, e aí dentro dessas adaptações podem surgir as degenerações, que são as lesões que a gente vai observar hoje, hidrópica, gordurosa, hialina, mucoide ou glicogênica. No entanto, se essa lesão for irreversível, ela vai ser letal, ela vai induzir o processo de morte na célula por necrose ou apoptose, tá? O que causa lesão celular, gente? Efeitos físicos, químicos e biológicos. Físicos, nós temos aqui o caso do calor, então uma queimadura, olha a extensão dessa bolha e a extensão dessa queimadura, tá? Aqui também outra queimadura, ok? Efeitos físicos aqui, ó, no caso, ó, a pressão na perna quebrou, né, a estrutura. Por efeitos químicos, no caso, as substâncias ácidas, aqui no caso da cocaína, que corroeu todo o céu da boca, o palato, né? Então aqui a gente tem ó, a cavidade nasal e aqui a cavidade bucal. A pessoa literalmente consegue colocar a língua dentro da cavidade nasal. E efeitos biológicos, como ocorre aqui com parasitas, tá? Esse aqui é o bicho geográfico que faz caminhos pela pele quando está aí se movendo e se alimentando. E aqui são larvas da mosca, né, varejeira, que forma a miíase. Nos processos de patogênese da lesão celular, o que a gente vai observar? As alterações bioquímicas que vão acontecer aí dentro da célula. Vai diminuir a proteção de ATP devido a falhas na bomba de sódio e potássio. Podem ocorrer lesões aos lipídios e às proteínas e também ao DNA da célula. Podem ocorrer acúmulos de proteínas mal dobradas, mal formadas, ok? E todos esses processos levam às lesões celulares. Se eu tenho uma lesão celular, pode acontecer o acúmulo aí de substâncias, por produção excessiva ou remoção insuficiente de substâncias produzidas dentro da própria célula, ou substâncias produzidas de forma normal ou anormal que se acumulam devido a defeitos genéticos ou defeitos adquiridos no metabolismo celular, acarretando no armazenamento, transporte ou secreção dessas proteínas de forma indevida. A substância exógena normal também pode ser depositada e acumulada, como no caso de carbono, ou substâncias não metabolizáveis como a sílica, ok? Então aqui a gente observa todo esse processo, ó, numa célula normal e numa célula normal. Metabolismo anormal, então pode gerar um fígado gorduroso, mutação em proteínas por defeito de dobramento ou no transporte, eu tenho um acúmulo anormal de proteínas dentro dessa célula. Quando o substrato não tem enzimas para ação em produtos solúveis, eu vou ter então um acúmulo de substratos, né, por defeitos de depósito lisossômico, acúmulo de material dentro dessa célula, ou então por injeção de materiais que não são degradáveis, não são digeridos aí pelo processo celular, acúmulos de materiais exógenos. Então, nesse processo, vai acarretar na alteração da forma e na função dessa célula. O que a gente vai observar? A tumefação celular e também de organelas. Haverá o destacamento dos ribossomos dos retículos endoplasmáticos. O ribossomo ele não vai estar mais aderido ao retículo endoplasmático rugoso. Acontece então a diminuição da síntese de proteínas e outras alterações mitocondriais, além da diminuição da fosforilação oxidativa e aí, por fim, a geração de ATP. Se eu não tenho ATP, eu não tenho energia química para ser utilizada nos processos metabólicos. Ocorre formação de bolhas da membrana plasmática, aglomerações da cromatina nuclear e, com isso, danos ao citoesqueleto, que também ocasionam em danos ao DNA.
Quando acontecem esses acúmulos intracelulares de substâncias, ocorrem por constituintes celulares normais. A gente tem normalmente água, lipídios e gorduras e carboidratos dentro da nossa célula, normalmente. Quando acontece por substâncias anormais da célula, que não são convenientes daquela célula, podem ser de forma endógena, por produtos de síntese ou metabolismos incorretos, ou então materiais que vieram de fora da célula, como minerais e produtos de agentes infecciosos. E aí a gente vai classificar esse acúmulo de material de acordo com o material que foi armazenado, acumulado dentro da célula. Se é água e eletrólitos, chamamos de degeneração hidrópica. Se são lipídios, chamamos de esteatose ou lipidose. Se são proteínas, chamamos de degeneração hialina ou mucoide. E se são carboidratos acumulados, chamamos isso de glicogenose ou mucopolissacaridose. Na degeneração do tipo hidrópica, o que a gente vai observar? Isso acontece porque os desacopladores da fosforilação mitocondrial, como a tiroxina ou a tetraiodotironina, que é o T4, eles podem estar alterados aí nessa função. Inibidores também da cadeia respiratória e agentes tóxicos levam a lesões da membrana mitocondrial. Além do que a hipertermia, que é a febre, aumenta o consumo de ATP. Outras toxinas com atividade de fosfolipase e agressões geradas por radicais livres também vão alterar esses processos normais da célula. E ainda substâncias inibidoras da ATPase, sódio e potássio dependente, como a ubaína, que vai afetar esse processo da enzima ATPase, e a destruição grave por falta de substratos para a respiração aeróbia. O que a gente vai observar? Que uma célula normal, onde a bomba de sódio e potássio está funcionando, se ocorre uma diminuição de oxigenação e diminuição da respiração mitocondrial, vai acarretar no defeito da produção de ATP. Ou se acontece uma modificação na atividade de uma ou mais moléculas que formam essa bomba, vão acarretar em defeito na produção de ATP. Ou se diminuir a integridade da membrana celular, no caso da mitocôndria, vai também acarretar no defeito da produção de ATP. Se eu não tenho ATP, o que vai acontecer? Vai reter mais sódio no citoplasma e diminuir a retenção de potássio nesse citoplasma. Essa célula vai estar alterada, metabolicamente falando. Se eu tenho alteração metabólica do citosol, eu vou reter mais água dentro do citosol, vai acumular água, vai modificar e vai romper organelas, como o retículo endoplasmático lígaso, e isso vai aumentar a vacuolização, a formação de vacúolos dentro do citoplasma. Aqui a gente tem a degeneração hidrópica acometendo o fígado. Visualizem essa peça, né? Então, o fígado vai aumentar de peso e de volume, os vasos vão estar apresentando-se como fendas mais espaçados, tá? Ele fica uma coloração mais pálida e diminui também a consistência. Esse é um fígado alterado com degeneração hidrópica, muito aumentado e o peso aumentado, e diferencia aqui de um fígado normal. Olha a coloração como é bem diferente. Na degeneração hidrópica, então aqui a gente observa a formação do espaço porta, tá? E aí aqui os hepatócitos em volta desse material. Então acontece um edema celular hepatocitário, caracterizado pelo clareamento do citoplasma. Veja que o citoplasma está bem mais esbranquiçado, mais descolorido, tá? Então a manutenção do núcleo em uma posição centralizada e a distorção da arquitetura dos cordões hepatocitários, com compressão dos sinusoides. Então a gente comprime a formação dos sinusoides e o núcleo sempre centralizado. Na degeneração do tipo gordurosa, que é a esteatose, acontece o acúmulo de gorduras neutras, mono, di ou triglicerídeos dentro do citoplasma dessas células, que normalmente não armazenam esse tipo de gordura. Nesse caso, acontece a interferência no metabolismo de ácidos graxos, aumentando a síntese ou a capacitação, ou então a lipólise. Dificuldades na utilização e transporte ou excreção desse material também são observados.
tá? O que acontece aí, o que causa a esteatose? É a hipóxia ou anóxia, falta de oxigenação, acometimento por agentes tóxicos, desnutrição, obesidade, diabetes mellitus ou uso abusivo do álcool. O que a gente vai observar? Que a anóxia vai estar alterando aí a capacitação de triglicerídeos, tá? No caso de agentes tóxicos, podem alterar a formação das apoproteínas. No caso aí da obesidade, vai estar alterado a quantidade de ácido graxo livre devido à alimentação. E o uso abusivo de álcool vai estar alterando a capacitação de degradação desse álcool pelos hepatócitos. No caso do etanol, a degradação gordurosa vai estar aí sendo estimulada devido ao excesso de acetilcoenzima A, que induz a síntese de ácidos graxos, que somados aos provenientes da circulação sanguínea, aos ácidos graxos que já estão na circulação sanguínea, originam mais triglicerídeos, que se acumulam cada vez mais nessas células, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter uma biossíntese aumentada e uma lipólise bem diminuída. Nos casos de hipóxia, acontecem bastante em anemias, devido à falta de ferritina e grupamento M para transporte das moléculas de oxigênio, insuficiência cardíaca e também por insuficiência respiratória. Nesse caso, o excesso de acetilcoenzima A vai alterar a oxidação no ciclo de Krebs, que vai estar reduzida, aumentando dessa forma a síntese de ácidos graxos. Esses ácidos graxos mais os alfa-glicerofosfatos vão ser transformados em triglicerídeos. Esses triglicerídeos vão ser depositados nos hepatócitos lá no fígado. Em caso de desnutrição proteica ou energética, acontece a carência de proteínas, levando à diminuição da síntese desses fosfolipídios e apoproteínas. O que acontece? A ingestão calórica deficiente leva a uma mobilização de lipídios do tecido adiposo para o fígado. Se eu não tenho circulante, nutrientes suficientes, o fígado vai retirar do tecido adiposo. E aí vai acontecer o acúmulo desse material dentro do fígado. Já nos casos de obesidade é o contrário. A ingestão excessiva de carboidratos mais lipídios, juntamente ao sedentarismo, vão induzir a deposição de lipídios dentro do tecido do fígado. E no caso de uso de agentes tóxicos, esses agentes vão lesar o retículo endoplasmático rugoso dos hepatócitos, reduzindo dessa forma a síntese das lipoproteínas. Então, observe aqui um fígado normal, lisinho, sem nenhuma nodulação, ok? É natural que a gente tenha algumas projeções de acúmulo de gordura dentro do nosso fígado. De forma mínima, isso é normal. No entanto, quando essas projeções de acúmulos são aumentadas, há mais acúmulo dentro dos hepatócitos, aí sim caracteriza o fígado gorduroso, a esteatose ou degeneração gordurosa, formando essas nodulações no fígado. Aqui a gente ainda observa um fígado saudável e um fígado esteatótico. Vai aumentar também o volume dessa glândula, tá ok? A cor bem mais pálido, bem aumentado em relação ao tamanho de um fígado normal, tá bom? Na microscopia, como vamos observar? A esteatose microvesicular com microvesículas, pequenas gotículas de gordura armazenadas e o núcleo mais centralizado. E na macrovesicular, vamos observar a formação de grandes vesículas de gordura, material armazenado, tá? E aí o núcleo vai estar sempre excêntrico, no cantinho, parecendo com o adipócito. Nas lipidoses, o que a gente vai observar nas lipidoses? Acúmulo intracelular de outros lipídios que não são triglicerídeos. Os triglicerídeos formam a esteatose, tá ok? Então, aqui nas lipidoses, nós vamos observar o depósito de colesterol.
Se é localizado, a gente observa a formação da aterosclerose ou arteriolosclerose e a formação dos xantomas. E no enzimático, nós observamos a ocorrência de defeitos enzimáticos, como no caso da esfingolipidose. A lipidose, ela é localizada e aí vai acontecer os depósitos de colesterol. No caso da aterosclerose, acontece a deposição dessas moléculas de colesterol na camada íntima da artéria de médio e grande calibre. Vai formar a aterosclerose, aquela projeção de material acumulado e preso na camada íntima da artéria, presa ao endotélio, tá? E isso vai diminuir o fluxo sanguíneo aqui por esse vaso. Então, isso acontece porque aumento de triglicérides mais colesterol circulante, que é o que caracteriza a dislipidemia, hipertensão arterial, fatores como o tabagismo, o sedentarismo, o estresse e alterações genéticas podem levar aí a desenvolver a aterosclerose. Então, a aterosclerose, ela inicia-se pela agressão ao endotélio. O endotélio é a camada interna dos vasos, aumentando os espaços interendoteliais. Tá vendo aqui, ó, que entre uma célula endotelial e a outra, esse espaço começa a ficar aumentado, tá? E aí entra mais lipídios na camada íntima dessas células. Acontece a adesão e agregação de plaquetas, depois o aumento da expressão de moléculas de adesão, e aí, por fim, a infiltração de monócitos circulantes. Olha os monócitos aqui, ó, entrando para dentro aqui do vaso, tá? Então, na aterosclerose, ó, inicia-se com esse acúmulo de lipídios modificados, ativação de células endoteliais, depois a migração de células inflamatórias, ativação das células inflamatórias, o recrutamento de mais células musculares lisas, proliferação e síntese de matriz, formação de uma capa fibrosa que vai proteger esse ateroma que está sendo formado aqui. Acontece uma ruptura dessa placa, né? E aí a ruptura dessa placa vai promover a agregação de plaquetas e por fim a gente vai ter a formação de um trombo, a trombose. Então aqui, ó, no caso da aorta, no arco da aorta e o ramo descendente da aorta, a formação de aneurisma. O aneurisma é o que, gente? É a dilatação da parede desse vaso. Acontece porque existe um ateroma preso aí a essa parede, né? E aí precisa de um fluxo sanguíneo cada vez mais aumentado. Então, essa parede vai se dilatando, formando o aneurisma. Aqui, mesma coisa, a formação de um aneurisma numa artéria cerebral, tá? Quando acontece a ruptura, acontece o quê? O derrame cerebral, que é o acidente vascular encefálico. Essa aqui é uma peça que a gente possui lá no laboratório. Então, aqui a gente tem uma artéria de grande calibre, tá? E aqui a formação de ateromas, olha. Verifique que esse material todo interno aqui, ó, é um ateroma, tá? E aqui esse espaço seria a luz por onde passa o sangue. Aqui já tem, ó, um ponto de ruptura e esse material, quando se rompe, cai dentro da circulação sanguínea. Essa circulação promove aí o transporte desse material, que é o trombo. E esse trombo, quando chega lá no coração, chega lá no pulmão, ele pode formar o quê? A embolia pulmonar. Na macroscopia, o que a gente vai observar na aterosclerose? Essas estrias lipídicas, que são essas rajadas mais amareladas aqui, tá ok? Isso é uma artéria, tá? De grande calibre, cortada para a gente ver a parte interna dela. E a formação dessas placas de ateromas, ó. Todas essas elevações, essas projeções são placas de ateroma, tá bom? Aqui na microscopia, a gente vai observar a espessura da parede aumentada. Então, a camada íntima vai estar bem mais espessa, como mostra aqui na seta pra gente. O acúmulo de macrófagos com vacúolos de colesterol, como esses que a gente tem aqui, identificados pela seta, e a formação aí de cristais, ó, de colesterol dentro desse tecido, que são esses espaços aqui, tá ok? Aqui em vermelhinho a gente tem a porção do sangue, tá?
Ainda nas lipidoses, a gente tem a arteriolosclerose, que é o mesmo acúmulo de colesterol, mas em artérias e arteríolas menores, tá? Principalmente as do rim e as do encéfalo, né? De pessoas que apresentam hipertensão arterial. E a formação aí dos xantomas, que são essas lesões amareladas em formatos de placas nodulares que acometem a pele. E aí tem essa coloração amarelada. Olha como a gente consegue visualizar aqui bem, né? Então, essas formações nodulares são xantomas. São depósitos de colesterol na pele. E nas lipidoses do tipo sistêmico, a gente tem a esfingolipidose, que é uma doença genética caracterizada pela deficiência da enzima lisossômica, que não consegue degradar os esfingolipídios, e aí eles ficam acumulados dentro da célula, tá? Na degeneração mucoide ou mucosa, acontece o acúmulo intracelular de material glicoproteico, que essas alterações promovem o transporte de acordo com a hiperprodução de muco por células mucíporas, principalmente do trato digestivo e respiratório, e síntese exagerada de mucinas em adenomas e adenocarcinomas, tá? Então, ao microscópio, o que a gente vai ver? Um citoplasma grande, amplo, róseo, claro, e com um vacúolo de muco, que é essa porção aqui, tá ok? E aí o núcleo vai estar atípico, ó, como se fosse uma meia-lua, volumoso e também hipercromático e excêntrico, de cantinho, tá? Nas glicogenoses, são doenças genéticas caracterizadas pelo acúmulo de glicogênio em células do fígado, rim, músculo esquelético e também no coração. Tem como causa a deficiência de enzimas envolvidas no processo de degradação do glicogênio, que se acumula nos lisossomos ou também no citosol das células. Na diabetes mellitus, a gente vai observar células tubulares renais que fazem a reabsorção de glicose em excesso na parte do filtrado glomerular. E aí esse material vai ficando armazenado nesse local. Então aqui a gente tem hepatócitos com citoplasma claro e com vacúolos, ó, com espaços, tá? O acúmulo aqui de glicogênio dentro de uma dessas células do hepatócito, tá ok? E aí o que eles chamam de aspecto de célula vegetal. Parece que tem uma parede aqui, ó, vegetal, ok? Nas mucopolissacaridoses acontece o depósito de poliglicanos ou proteoglicanos intralisossômicos, devido também à deficiência dessas enzimas lisossômicas que não conseguem degradar esse material. Então, na degradação normal, essas enzimas quebram esse material e liberam eles para reutilização. Quando há o defeito dessas enzimas lisossômicas, esse material vai sendo cada vez mais acumulado dentro da célula. E aí esses produtos não são metabolizados e acometem aí na doença, na alteração da mucopolissacaridose. Na degeneração do tipo hialina, vai acontecer o quê? Acúmulo de proteínas, tá? Dentro das células. E aí essa proteína apresenta um aspecto hialino, parecendo um vidro, meio transparente, meio embaçadinho, tá ok? Então, esse acúmulo de proteínas acontece no citoesqueleto por condensação de filamentos intermediários associados a outras proteínas desse próprio citoesqueleto, e aí formando corpúsculos no interior da célula. Esse acúmulo de material pode ser de origem viral, de proteínas que foram endocitadas, por produção excessiva de uma proteína normal ou por defeito na própria síntese dessas proteínas. Os corpúsculos hialinos de Mallory-Denk, eles apresentam inclusões citoplasmáticas, principalmente nos hepatócitos, por precipitação das proteínas desse citoesqueleto, tá? Então, a gente observa isso, ó, como um efeito tóxico ao consumo de etanol, a hepatite alcoólica crônica ou a esteatohepatite não alcoólica e também a deficiência da alfa-1 antitripsina. A gente observa essa formação de corpúsculos arroxeados dentro aí do citosol. Material grumoso e alino, homogêneo e eosinófilo, porque se colore muito, né? Intenso. No citoplasma de hepatócito, geralmente visualizável em meio a vacúolos lipídicos. Esses espaços eram onde estavam aí armazenados os lipídios.
Corpúsculo de Russell é um acúmulo excessivo de imunoglobulinas em plasmócitos. Acontece nas inflamações agudas devido à salmonelose ou na crônica devido à leishmaniose tegumentar ou então nos casos de osteomielites, tá? Então são a formação aí ó, dessas bolinhas com cores, colorações diferenciadas, ok? Na degeneração hialina goticular, a gente vai observar a formação de gotículos de reabsorção nos túbulos renais proximais, aumento da reabsorção da proteína por endocitose excessiva e acúmulo também nos túbulos renais devido à proteinúria, né? Então, se está jogando a proteína fora via urina, esse material também vai ficar acumulado aí nesses túbulos renais. E ao microscópio a gente vai ver o que? Essas pequenas gotículas, essas bolinhas aqui, tá bom? É semelhante a pequenos vidrinhos de cor rósea forte, mialina, né, nessa coloração por hematoxilina e eosina. Então, essas bolinhas ó, mais escurecidas são as gotículas de hialina. Então, queridos estudantes, agora é hora de começar a surpreender aqueles que duvidaram de você. Mostre aquelas pessoas que dizem que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você sim é muito capaz. Consegue mais do que você imagina. É só começar. Deixo aqui todas as nossas referências para vocês estudarem. Lembrando que eu prefiro mais esses dois livros, ok? Eu me baseio mais nesses para montar as aulas para vocês. Mas todos esses trazem todas as informações necessárias para a nossa aula. Qualquer dúvida, me procura. Beijo!